Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, aproveitando aí essa semana que infelizmente não tem capítulo de One Piece, eu resolvi continuar com a minha saga aqui sobre outros animes. Hoje vai ser uma análise de personagem, mas também sobre o anime em geral, a minha opinião, né? Que não serve pra muita coisa, mas é a minha opinião, né? Então, hoje eu queria falar sobre Naruto, tanto o personagem quanto a saga, né? Eu acho que, assim como eu, muita gente, né, teve um contato maior, assim, com o mundo dos animes através de Naruto, né? Eu sei que tem Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco é mais antigo, mas, né, tem Dragon Ball aí que já passava na TV Globinho, que já trouxe uma galera, e tem Naruto, né, na época da SBT ele passava. Eu sempre gostei muito dos dois, né, preferia Naruto, prefiro até hoje, entre os dois, prefiro Naruto. Durante muito tempo, pra mim, foi meu anime preferido, eu achava que era o melhor anime do mundo e tudo mais. Depois eu, né, fui assistir One Piece e nos dias de hoje eu vejo que, assim, eu tenho uma certa preferência por One Piece. Mas, eles não desmerecem nada, os outros dois, né? Mas Naruto é aquela história, né? A gente, às vezes, se lamenta por umas coisinhas que poderiam ter sido mais bem aproveitadas, né? O Kishimoto, ele criou um mundo muito vasto, muito bacana, maravilhoso, e no final das contas ele meio que ficou perdido, né? É o que dá a entender, já que a gente observa a quantidade de filler que o anime teve, né? Tá certo que tem toda aquela história do tempo de publicação e tudo mais, mas, né, assim, acho que todo mundo concorda que Naruto foi um pouco exagerado, a quantidade massiva de filler que teve. Então, assim, é uma coisa que deixou os fãs muito chateados na época, principalmente se tratando do Shippuden, né? O clássico tem seus fillers também, né? Mas não é tanto, né? É um pouco menos. Mas o Shippuden é um negócio meio complicado de falar sobre, assim, né? Mas vamos lá, primeiramente vamos começar com o clássico, né? Então, assim, né? O clássico é aquela famosa fase do Narutinho que passava na SBT, né? Todo mundo adorava assistir, o meu grupo de amigos, todo mundo assistia, todo mundo gostava. Eu não me lembro muito bem até em qual episódio passava na televisão. Eu só sei que chegava num determinado episódio ali durante a guerra ali entre a invasão, né, da Aldeia da Areia, comandado pelo Orochimaru, infiltrado ali e tudo mais. Passava um pouco dali e terminava, né? E começava de novo. Então, se alguém souber dizer aí, se eu estiver falando alguma besteira, podem me corrigir. Mas eu lembro que nunca chegava até o final, né? E aí, durante um tempo, eu parei de assistir, né? Eu cresci, né? Eu assisti quando eu era muito moleque. E aí depois, quando eu tinha lá uns 15, 16 anos, eu tive contato com alguns outros amigos e comecei a reassistir, né? Aí eu comecei tudo de novo, do zero, começando do clássico, né? Do zero, do episódio 1, vou assistir tudo. Peguei o Shippuden, assisti tudo. Foi muito bacana poder reencontrar aqueles personagens, né? E o clássico, ele também tem muitos fillers, né? É menos do que o outro,
que é o Shippuden, mas ainda assim são muitos. Do episódio ali da luta entre o Naruto e o Sasuke no Vale do Fim até o final da história, se eu não me engano, ali tem muito filler, deve ser quase tudo filler, né? Segundo o Google, tem de 80 a 90 episódios que são considerados filler, e a maioria deles fica entre o episódio 135 e o final da série, que é, né, o final da luta no Vale do Fim ali, né? O Naruto sai para procurar o Sasuke ali no episódio 110, mais ou menos, junto com aquele grupinho ali, né, formado pelo Neji, o Shino, o Kiba e o Rock Lee, né? Rock Lee não, Rock Lee tava machucado aí nessa época, o Shikamaru. Os 4 vão ajudar o Naruto e depois tem a batalha no Vale do Fim e tudo mais, e dali pra frente é só filler, praticamente. Até o finalzinho lá do episódio, né, da série, onde tem aquela luta contra Kimimaro, onde o Gaara intervém. Depois tem o Naruto junto com o Jiraiya, né, saindo pra treinar. Então, assim, considerações sobre Naruto clássico, né? Eu adoro, tá? Eu adoro. De vez em quando hoje, né, com o advento do TikTok, né, eu me pego ali assistindo alguns videozinhos ali sobre a luta contra o Zabuza ou contra o Gaara, Rock Lee. Quem é que nunca assistiu Rock Lee contra o Gaara ali ao som de Linkin Park, né? Então, assim, é muito clássico, né, cara? Tem muito apelo sentimental ali, né? É muito bacana. Não é só a questão da nostalgia, mas tem muita coisa legal ali. O clássico, ele se preocupava com o desenvolvimento dos outros personagens de uma maneira muito bacana, porque todos os outros personagens, eles tinham uma participação ativa dentro da história. Não era filler, entendeu? Não era só filler do tipo, vamos ver hoje o que o Rock Lee tá fazendo. E aí passa o dia mostrando o Rock Lee indo no mercado, treinando, cozinhando, correndo atrás do Gai Sensei e depois indo dormir. Não era isso, né? Você pega o Rock Lee, é um personagem que todo mundo aprendeu a amar ali no clássico, né? Mostrando ele as dificuldades dele, a perseverança que ele teve para conseguir chegar naquele nível e batalhar contra o Gaara, né? Todos os personagens, né, com as suas próprias personalidades, todo mundo tinha muita personalidade, né? É muito, muito bacana, entendeu? Tem umas coisas, lógico, tem defeitos, né? Tem defeitos também. Por exemplo, o terceiro Hokage. O terceiro Hokage, quando eu assisti, eu não percebia. Mas dias de hoje, a gente observa certas atitudes dele e você fala assim, esse velho, ele tá meio mal intencionado, sabe? Porque, querendo ou não, tinha que esconder o parentesco entre o Naruto e o pai dele, né? Pra ele não ser odiado, porque ele era um Jinchuriki e todo mundo ia odiar ele só por ele ser um Jinchuriki. Tecnicamente ele é um herói, né? Foi selado dentro dele o espírito que ia destruir tudo. Mas tá, beleza. Ele ia ser visto como um demônio, né? Uma extensão da raposa. Ok. Mas, mano, ele era filho do antigo Hokage, né? Ele devia ter tido uma infância melhor, sabe? O terceiro Hokage deixava o menino morando sozinho num apartamento todo muquifado, bebendo leite azedo. Por quê?
Por quê? Por que não contrataram uma babá pra morar lá com ele? Sabe? Tem umas coisas que dia de hoje eu observo e falo assim, estranho, sabe? E não tem uma explicação, ninguém explica, entendeu? Por exemplo, quando a mãe e o pai do Naruto morreram, ele era um bebê, ele era um neném. Ele tinha acabado de nascer. Quem é que cuidou dele nesse período? E por que essa pessoa não continuou cuidando ao longo da infância dele? Concorda comigo que eles não podem ter pegado um neném recém-nascido e jogado dentro daquele muquifo de apartamento e mandado ele se virar, né? Então alguém cuidou dele. Quem cuidou dele? E por que não podia ter continuado cuidando, né? Eu sei que o título de Hokage não é hereditário, entre aspas aí, porque ele ficou mais ou menos dentro da mesma família durante muito tempo, né? Mas tá passando ali de irmão para irmão para o terceiro Hokage, que era um subordinado do segundo, aí o quarto que dá uma quebrada ali, depois vai pra neta, né? Então assim, e aí o sexto Hokage é de novo um cara que foi treinado pelo quarto. E aí o Naruto não precisa nem falar, né? Que é filho do quarto, treinado pelo sexto, tem forte ligação com a quinta, por aí vai. Nepotismo puro. Mas enfim, deixa quieto. Agora, o Naruto, assim, quando a gente é criança, a gente, né, eu assistia e não dava muita ideia pra essas coisas. Mas dia de hoje eu observo, mano, o terceiro Hokage, o cara é muito ruim, velho. Muito ruim. E não adianta vir com papinho de, mas ele não podia fazer certas coisas, que eu não sei o que tem. Ele contratou o Ebisu, que era, segundo ele, um Jounin de elite, pra ficar andando atrás do Konohamaru, quando o Konohamaru era só um tampinha fazendo bagunça pra vir lá fora. Perdão pela dicção horrorosa, mas o Konohamaru era só uma criança tocando terror na vila e já tinha o Ebisu atrás dele. Um Jounin de elite. Aí você vem me falar que ele não podia contratar uma babá, uma arrumadeira pra cuidar do Naruto. Mano, uma coisa não funciona com a outra. Desculpa. Mas o terceiro Hokage é desgraçado. Velho maldito. Entendeu? Velho maldito. Velho maldito. Entendeu? Então assim, fora que na minha humilde opinião ele é um fraco. Porque alguém que atura o Danzo fazendo o tipo de coisa que fez a vida inteira, é um fraco. Mas ele era um pacifista, que não sei o que tem. Não. Ele deixava o Danzo fazer o trabalho sujo pra ele não ter que fazer. Não tinha motivo pra ele aturar o Danzo. Não tinha motivo pra ele deixar o Danzo ter o poder que ele tinha dentro da aldeia. Mas a Ambu Raiz era escondida. Não vem com essa não. Entendeu? E aquela maldita daquela bola de cristal que ele tinha lá? Só servia pra vigiar a vida de quem ele interessava? E outra, ele tinha a Ambu inteira a serviço dele. Ninguém descobriu que o Danzo fazia aquelas coisas. Ele sabia, claro que ele sabia. A raiz nunca foi escondida. Ela era escondida do resto da população, né? Mas ele sabia. Agora, como que um líder de Estado deixa uma organização paramilitar que não é comandada por ele, que não tem o controle do Estado, né, agir assim pelas sombras, seguindo as ordens de um doido fanático igual o Danzo? Me diz. Fraqueza. Ele tinha que ter cortado o mal pela raiz, literalmente. Entendeu? Ele era um fraco. Ele tinha um pulso muito fraco. E ele gostava do Danzo com a raiz, porque o Danzo fazia todas as coisas que ele não tinha coragem de fazer. Entendeu? O Danzo fazia. O Danzo, ele usava a influência dele ali no submundo, com a Ambu dele,
para fazer todo tipo de trabalho sujo que o próprio Hiruzen não tinha coragem de fazer. Por isso que o Hiruzen não atacava, não tentou desmanchar a Anbu Raiz, né? A única vez que ele se envolveu foi quando ele ficou sabendo do estilo Mokuton, que tinha um ninja na Anbu Raiz que dominava o estilo Mokuton, o Yamato. E aí, cara, a gente nem entra né, nesse assunto, né? Porque o vídeo vai ficar muito grande, eu vou deixar pra depois. Mas se a gente entrar nesse assunto aí, de que o Danzo se envolveu com o Orochimaru, que era um traidor assumido, né? Já estava longe da vila, fazendo pesquisa em humano, né? O Orochimaru já fazia, tanto é que ele já tinha conseguido recriar o Mokuton, né? Quantas crianças morreram até ele conseguir recriar o Mokuton? O experimento dele era feito em humano, cheio de cobaia. Aqueles episódios onde mostra os esconderijos do Orochimaru, é absurdo o lugar, entendeu? Ele fazia todo tipo de atrocidade lá dentro e o Danzo estava envolvido com ele. Ali tem tráfico de criança, tem gente adulto sendo cobaia lá, tem tudo quanto é tipo de coisa ali dentro. E o Danzo estava metido com ele. E mesmo assim, o terceiro Hokage ainda deixou ele ali. Então assim, depois de recuperar o Yamato, aí tem toda aquela história de eu vou retirar os seus poderes, não sei o que tem, você não vai poder mais manusear, né, a Anbu por trás disso aí, tudo balela. Ele continuou fazendo tudo, né? Aí depois do assassinato do clã Uchiha, que eu também não vou entrar nisso agora, porque o vídeo vai ficar muito grande, a mesma lorota, e ele continuou. Tudo lorota. Então assim, terceiro Hokage era um fraco. A vida do Naruto só foi uma desgraça por causa dele, né? Enfim, eu queria falar do personagem, acabei falando muito do anime, mas o Naruto é aquele personagem, né, o clássico do shonen, né? Apanha, apanha, apanha e se levanta. O cara cheio de problemas, cheio de né, dificuldades. O cara é o protagonista clássico que só quer fazer amizade, né? E que acaba encontrando um amigo, esse amigo se desvia, vai pro caminho errado e ele não aceita, e ele quer lutar para trazer o amigo de volta. Tem boas mensagens, né? Eu vi uma pesquisa uns dias atrás falando sobre o impacto positivo desse tipo de anime na nossa geração, né? Que cresceu assistindo esses animes. A vontade, a superação, o simbolismo que tem a vontade do fogo, né? É muito bacana, né? Eu acabei de falar que ele é um velho maldito, mas o episódio do enterro dele, do funeral dele, é emocionante, né? Todo mundo relembrando sobre a vontade do fogo e tudo mais. Ele era um fraco, mas nessa questão de passar adiante a vontade do fogo, ele conseguia ensinar bem. Ensinou para muita gente, o próprio Naruto mesmo, né? Então assim, o Naruto ele aprendeu tudo isso com os mais velhos, ele valoriza muito todo aprendizado que ele teve, né? Ele valoriza muito as amizades dele, e isso acaba sendo o ponto fraco dele, assim como é o ponto fraco de todo protagonista, né? Todo protagonista que quer salvar o mundo, todo protagonista que tem um grupo muito forte de amigos ali, o ponto fraco dele acaba sendo esse, né? Os amigos, a aldeia, a vila, o mundo, né? Quantas vezes a gente já não viu em vários animes aquele momento clássico onde você vai salvar a vila, aí o herói tá lá todo lascado
E aí o vilão ameaça destruir a vila e pronto, o herói tem que usar todo o resto de energia dele pra poder salvar a vila, a cidade, o planeta, enfim. Tá cheio disso por aí. E com o Naruto não é diferente, né? O ponto fraco do Naruto claramente foi o Sasuke durante muito tempo. Porque ele poderia ter se concentrado muito mais na vida dele, nos treinamentos dele. Ah, tudo bem que ele ficou 2 anos treinando com o Jiraiya. Sim, né? Ficou. Mas mesmo depois que ele voltou nessa sede de querer ir atrás do Sasuke o tempo todo, sabe? Ele poderia ter se concentrado mais na vida dele, ele poderia ter deixado essa história de lado e seguir a vida dele, entendeu? Mas ele não consegue, porque ele tem esse impulso de querer trazer o Sasuke, que foi aquele primeiro amigo, né? Dentro do grupo ali, trazer ele de volta. Também tem uma questão aí emocional muito forte envolvendo a Sakura, né? Enfim, eu vou parar por aqui porque o vídeo tá longo demais, mas eu quero fazer muitos vídeos sobre Naruto ainda. Vou aproveitar aí o final de semana, talvez eu faça. Aproveitar que não tem capítulo de One Piece por enquanto, né? Só vai ter semana que vem. Talvez eu faça mais uns vídeos sobre Naruto. Tem muita coisa pra falar ainda. A polêmica dos casais no final do anime. Eu só falei do clássico, tem muita coisa do clássico ainda pra falar. Tem o Shippuden todo pra comentar, né? Então, assim, eu vou voltar a fazer vídeo de Naruto. É bom me dar uma certa nostalgia, né? Eu gosto muito de Naruto, sou apaixonado por Naruto, né? Nos dias de hoje, eu digo que eu gosto mais de One Piece, né? Aprendi a gostar de One Piece, mas falando assim sobre Naruto me dá uma nostalgia muito boa, eu gosto muito do anime. Então eu vou voltar a fazer mais vídeos sobre ele. Igual eu falei, eu quero dar minhas opiniões, conversar com vocês sobre... falar pra vocês sobre o modo como eu vejo algumas coisas, porque eu vejo na internet muita gente falando sobre esses assuntos, muita gente faz teorias bacanas. Eu queria dar a minha contribuição nisso também, falar o que eu penso e, assim, tentar chegar no meio termo, porque tem muita coisa que ficou ruim, tem muita coisa que estragou a experiência no anime, mas tem muita coisa boa também, né? Tem muita coisa legal. Então eu queria ir destrinchando isso aí com vocês, né? Próximo vídeo talvez eu fale sobre o Shippuden, né? E depois a gente começa a pegar alguns pontos ali pra falar mais, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, continue acompanhando o canal, me ajudar a crescer. E é isso aí.